Se você está passando algum problema, eu quero te falar duas coisas muito importantes hoje. A primeira é que você não está sozinho. Eu sei que no momento da dificuldade a gente se sente só, mas você não está só. Você tem pessoas que te amam, que se preocupam com você. Muitas vezes são pessoas que não declaradamente estão falando, eu estou do seu lado, mas no momento que as coisas estiverem realmente duras, elas vão aparecer. E a segunda coisa é, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. É estranho, mas a maioria dos jovens que me procura, principalmente os meus alunos de mentoria, eles sabem exatamente o que tem que ser feito na vida deles. Eles sabem as decisões que precisam ser tomadas, eles sabem identificar os problemas que estão acontecendo. A única coisa que eles sentem falta, e é justamente aquilo que impede que eles façam algo, é que não existe alguém que fale assim, bote a mão no ombro dele e fale: vai lá, filho, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Enfrenta. Você pode vencer. Se eu vencer, você também consegue. E não ter isso faz toda a diferença na vida do jovem. Não ter isso é que leva o jovem tão frequentemente à sensação de desespero, desamparo. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Eu sei que você pode vencer. Eu acredito em você, cara. Eu quero ver todos os jovens bem. A minha preocupação com os rapazes aqui é justamente essa. Por isso a gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado da história desse rapaz. Ele é um produtor de conteúdo que desistiu. E ele está relatando o porquê desistiu. Ele está falando sobre as dificuldades que está enfrentando, sobre as suas dores. E a gente vai acompanhar um pouquinho e fazer alguns comentários sobre tudo que ele está relatando pra gente. Mais uma vez, se você se encontra em um momento de dificuldade, você não está só. E você não precisa se sentir sozinho. Vamos assistir esse vídeo. E aí, galera, de boa? Seguinte, tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu não tô de boa, tá ligado? E esse vídeo daqui é um desabafo, tá? Algumas pessoas falam que eu romantizo a tristeza, que eu romantizo a depressão, que eu romantizo essas bosta. Então tem alguns doentes que falam isso volta e meia. Só que eu acho que quem não entende muito bem como funciona essa bosta acaba tendo essa visão quando vê alguém desabafando mesmo. E Eu acho que essa é a maior dificuldade na vida dos homens. Os homens não têm com quem desabafar. Nós nos sentimos sozinhos porque nós não somos mais estimulados a fazer amizades. Nós nos sentimos sozinhos porque nós não temos grupos de amigos. Eu gosto da visão do lobo solitário. Eu já falei aqui, por exemplo, que o lobo solitário, né, o homem que vive só, ele tem concentrações de testosterona muito maior do que os homens que estão em grupos sociais. Mas nós não podemos romantizar demasiadamente a visão do lobo solitário, porque até mesmo os lobos solitários precisam de alguém. Você precisa de amigos. E é isso que eu quero te falar. Você precisa de pessoas que estejam ao seu lado, que vigiem e protejam suas costas. Você precisa de pessoas em quem confiar e que confiem em você de volta. Porque a vida é muito dura e ela vai te despedaçar se isso for possível. E quando você tem um amigo, quando você cai, esse amigo te levanta. Fala, não, vem cá, tá tudo bem, vamos enfrentar isso juntos. Amigos foram essenciais na minha vida. Eu me vivo muito bem sozinho, cara, viu? Mas sem os amigos que eu tive no decorrer da minha história, talvez eu não estivesse mais aqui. Então, a grande dor que o homem tem hoje é a ausência de pessoas com quem ele possa contar. Pessoas maduras, pessoas que o entendam e saibam ouvi-lo. Todo mundo vai falar assim, o homem tem que ter amizade. Mas 99% das pessoas simplesmente não sabem ouvir a dor do homem. E quando o homem tenta expressar a sua dor, as pessoas minimizam, ignoram. E isso faz com que a gente se feche. Sempre que um homem
ele tiver suas necessidades negligenciadas, esse homem vai assumir uma postura que vai permitir ele a sobreviver, mas que vai fechá-lo cada vez mais. Então as pessoas falam: ah, o fulano é fechado, ah, o fulano não gosta de amizade, ah, o fulano. Não. Essa é a forma que ele está encontrando de sobreviver na vida, em uma vida em que ninguém realmente se preocupa com ele e está interessado em cuidar dele. Mas no fundo, o que ele queria era poder se abrir com todo mundo. Ele queria poder confiar nas pessoas ao ponto de se abrir. Só que ninguém se importa com o sofrimento masculino hoje. E é por isso que nós sofremos tanto. Eu quero conversar com vocês um pouco, porque nas épocas que. Ai, desculpa. Nas épocas em que eu mais fiquei sozinho na minha vida, eu tive o YouTube, tá ligado? Que tinham pessoas do outro lado assistindo o meu conteúdo. Então eu sabia que pelo menos eu tava falando com alguém, né? E galera, vem acontecendo umas coisas na minha vida, cara. Mas as minhas doenças, que pra quem sabe aí, eu já falei algumas vezes, eu tenho depressão, bipolaridade. Bipolaridade, pra quem não entende, é uma doença que faz você variar em dois extremos. O extremo da euforia e o extremo da depressão. E aí, a depressão, ela às vezes vem muito forte. Tanto que boa parte das pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm bipolaridade, entendeu? Boa parte, não lembro agora a porcentagem pra falar pra vocês. E eu acho que essa história toda, ela começa muito na minha infância, porque eu já é diagnosticado isso, eu tenho, né, superdotação. Então, o que que o superdotado é? Ele é uma pessoa que acaba desenvolvendo um pouco mais rápido, ali às vezes na parte da infância, né? E é uma pessoa que aprende mais rápido, que acaba deixando as coisas um pouco mais fáceis de se entender, né? Uma pessoa que entende com muita facilidade. Então, ali começou meu problema, porque eu ia pra escola quando eu era criança, não me dava bem com as outras crianças, provavelmente por causa disso. Eu não conseguia conversar direito com outras crianças, não querendo me achar, longe disso, é uma merda. Eu acho que a gente precisa abrir um parênteses aqui. O que acontece frequentemente é que, muitas vezes, o jovem desajustado, ele cria fantasias que permitem ele a sobreviver, a lidar com a realidade imediata e a realidade circundante. Muitos jovens, eles se pautam por uma doença, outros por uma potência. Então, muitos jovens você vê que vão de fato. Por favor, não estou falando que é o caso desse rapaz, apenas estamos conversando sobre coisas que acontecem. Muitos jovens vão tentar encontrar significado nas suas vidas por meio de uma doença. Você vai ter uma epidemia hoje de doenças emocionais. Uma epidemia gigantesca, principalmente entre as digníssimas. Por quê? Isso é o que nós chamamos de contágio social. A única forma dessas digníssimas que têm uma vida muitas vezes que é vazia, desprovida de propósito, de se sentirem especiais, é alegando ter algum tipo de doença, algum tipo de problema emocional muito grande. Então eles se definem por problemas. Outras vezes, os jovens acabam se definindo por potências. Fala, não, eu sou esses seres especiais. A forma de lidar com uma realidade que claramente não liga para eles, não liga para os seus sentimentos, não se importa com eles, é tentar dizer: eu sou especial, só que as pessoas não perceberam isso ainda. As pessoas não perceberam tudo aquilo que eu posso fazer. Então ele se define como superdotado, e a partir disso ele julga e explica a realidade. Ah, eu não me dou bem junto com os outros porque os outros estão abaixo de mim. Os outros não conseguem alcançar o meu nível. Ok, mas a gente precisa ponderar uma coisa muito importante. Você vai perceber que as pessoas com maior imaginação, maior capacidade criativa, são pessoas que vieram de lares extremamente desfeitos. Isso é muito comprovado cientificamente. Por que isso? Quando você cresce em um lar disfuncional,
um lar com problemas com a figura paterna, a figura materna, um lar cheio de inconsistente, o menino cresce voltando para o mundo interior. Ele cresce criando para si uma forma de escapar daquela realidade. Então ele se volta para o seu mundo interior. Você vai perceber que grande parte das pessoas que são expoentes criativas, elas vieram de lares extremamente desfeitos. Pintores, artistas, cantores, intérpretes. As profissões criativas são as profissões que concentram o maior tipo de pessoas que vieram de lares desfeitos e pessoas que são problemáticas. Qual o problema disso? Infelizmente, apesar desses problemas favorecerem o desenvolvimento da imaginação, trabalhar com o YouTube é uma questão de criativa, como esse rapaz trabalha, muitas vezes os problemas inerentes do ambiente sufocam a sua capacidade criativa. Então, muitas vezes, você vai ter pessoas que têm um potencial gigantesco, só que elas não conseguem desenvolver esse potencial por causa da doença em si, que impede elas de florescer em suas vidas. Mas, o que eu quero dizer? Quando eu era jovem, eu me achava especial, sabe como? Eu achava que eu gostava de música dos anos 80. Gostava de músicas antigas. E isso, pra mim, era algo que me diferenciava de todos os outros. Eu falava, afinal de contas, não, as pessoas não sabem de nada. Quem sabe de gosto realmente sou eu. Eu não me sinto bem aqui. Todo jovem pensa isso. Todo jovem gosta de músicas anteriores à idade dele, na sua juventude, e se julga especial por isso. Isso não me fazia especial, mas era uma forma de eu tentar me defender da tristeza, do abandono que eu sofria. Quando você é desajustado, você tenta enxergar as pessoas como não estando capazes de lidar com você. Quando na verdade são problemas que nós precisamos ajustar na gente também. E a gente vai falar sobre isso ainda mais um pouquinho depois. Vamos continuar assistindo. Eu achava as crianças burras. E aí eu não me dava muito bem, raramente me dava bem. E aí acabava que eu sofria bullying por ser meio esquisito, ter cabelo grande quando eu era criança. E aí eu apanhava pra caralho, todo dia. Tomava o cacete. Todo dia eu apanhava naquela bosta de escola. A escola é um moedor de carne para meninos. Toda forma que a escola se apresenta hoje ela é feita para destruir meninos, em todos os sentidos. Por exemplo, a forma que nós ensinamos hoje de exigir que os meninos fiquem sentados prestando atenção durante horas a fio dos professores dificulta o aprendizado dos meninos. Isso favorece as meninas. Os meninos não conseguem ficar quietos, principalmente porque a fisicalidade é extremamente importante para o desenvolvimento intelectual dos meninos. A testosterona também. Então, foi feito um seguinte experimento. Pegaram problemas lógicos, né, de matemática e apresentaram para uma turma de meninos e meninas, uma turma mista. O que se percebeu é que os meninos iam muito melhor na resolução desse problema lógico do que as meninas. E quando os pesquisadores perguntavam para os meninos, como é que você chegou a essa conclusão? As meninas, quando perguntavam isso, elas ficavam quietinhas e tentavam explicar. Os meninos não. Quando o pesquisador perguntava para o menino levantava, aí mexia a mão, e não sei o que, mexia o pé, mexia o corpo, dava a volta. E o que os pesquisadores perceberam é que essa movimentação, essa fisicalidade ajuda os meninos a lidar melhor com questões lógicas. Caminhar, por exemplo, ajuda os meninos a memorizar. Se mexer é muito importante para os meninos. E a escola justamente impede que isso seja feito. Então as escolas impedem o desenvolvimento dos meninos. Existe todo um viés nos professores feitos para sabotar os meninos. Nós falamos abertamente isso em um texto aqui no canal mesmo e nós nos aprofundamos muito mais na nossa área de membros. Por exemplo, menino que apresente a mesma competência que a menina na escola recebem notas inferiores e as meninas artificialmente notas superiores. Isso é uma forma que os professores e as professoras, né, motivados pelo mimimismo, têm de encorajar os meninos, destruindo os meninos. Por exemplo, a questão do bullying. Os meninos que fazem bullying, eles são os mais benquistos, normalmente, na escola e no ambiente escolar.
As professoras adoram os meninos que fazem bullying. E elas têm desprezo pelos meninos que sofrem bullying. Tanto é que se o menino está fazendo bullying, a professora nunca faz nada, nunca reage. Mas no momento que o menino que está sofrendo bullying conseguir reagir e virar a situação ao contrário, a professora se mexe na hora. Não, você para, você. Porque as professoras amam os meninos que fazem bullying com os outros. Eles são mais populares. Na vida adulta, quem faz bullying, por exemplo, tem mais mulher, mais digníssima, tem mais filhos. Então, toda essa configuração da escola ela é feita para moer e destruir os meninos mesmo. É por isso que ele se sente assim. Não existe mais hierarquia clara, tudo é baseado no sentimentalismo. Então, infelizmente é o que acontece e é por isso que ele se sente dessa forma. Rolou uma bosta, cara. Não todas, deixando bem claro, mas boa parte finge que o bullying não existe. E foi aí que eu comecei a desenvolver depressão. Muito jovem, muito jovem. Eu tinha 6, 7 anos, sei lá, alguma idade dessas. E aí eu me mudava de escola, achando que as coisas iam melhorar. Continuava sendo muito isolado por causa da superdotação. E aí, desculpa estar falando tão mal, galera, desse vídeo. É um desabafo mesmo. E não tô fazendo esse vídeo pra galera ter pena, mandar dinheiro. Não me mandem nenhum centavo. Eu não quero nenhum centavo. Eu sei. Deixa eu falar uma questão que ele trouxe de mudar de escola e por que mudar de escola frequentemente é ruim. É, muitos pais vão perceber o seguinte: são pais de origem pobre e botam um filho na escola, do ambiente pobre. Esse pai mudou de vida. Primeira coisa que ele pensa: vamos sair daqui, vamos para uma casa melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor. E tira o menino da escola. O que ele vai perceber é que o menino vai começar a ir mal na escola. Ainda que a escola esteja no mesmo nível do que a anterior, isso faz muito mal para o menino. Por quê? Retirar o menino de um ambiente em que ele está acostumado faz com que o menino sinta frequentemente duas coisas. A primeira é, ele sente que está sendo injusto com os amiguinhos que ele fez e ele deixou para trás. Os meninos são feitos para ter uma valência positiva por amizades. Os meninos são leais uns aos outros. Eles são leais aos seus amiguinhos. Deixar um amiguinho para trás faz com que ele não consiga florescer adequadamente no novo ambiente. Então por isso você tem que ter muito cuidado com isso. O segundo é, impede o menino de desenvolver, de se encaixar numa hierarquia. Se encaixar numa hierarquia demanda tempo. Sempre, isso vai ser tanto para a criança quanto para adultos. Tá? Sempre que você chega novo num lugar, a primeira coisa que acontece entre os homens é se testarem você. Eles vão pressionar, debochar, vão tentar te ofender, vão tentar te intimidar. Isso é normal. Eles estão testando para ver aonde você se encaixa na hierarquia. Isso não é bullying. Existe uma diferença do bullying para essa implicância sadia masculina. Existe uma diferença muito clara. O bullying tem por finalidade destruir o seu emocional e crescer sobre você. Essa verificação de implicância sadia é só para saber o quanto eles podem contar com você. É uma forma de verificar a sua integridade. Isso acontece sempre. Com meninos é um pouco mais difícil porque, dentre toda a população mundial, os meninos, criança, tendem a ser aqueles que são mais violentos. Tá? Os meninos são muito mais violentos que o adulto. Normalmente a gente pensa, até coloquei isso para os membros do canal, a gente pensa que os meninos são ensinados a serem violentos. Não é verdade. Os meninos eles são ensinados a não serem violentos. Porque a violência é natural deles. Então quando você fica trocando o menino de escola para tentar fugir dos problemas, impede que ele se adeque a uma determinada hierarquia. Então, sempre vai dar problema. Se o menino tem problema aqui, numa nova escola, vai dar problema também. Porque ele precisa resolver, aprender essas situações. Ele precisa confrontar a vida. E se você tira ele para resolver um problema, você não permite que ele aprenda a confrontar adequadamente isso. E ele sempre vai ser uma vítima e vai ser vitimizado em todos os ambientes novos que ele estiver. Eu sei que o pai e a mãe, ele tem a preocupação, ele quer o melhor pro filho. Ele pensa, não, vou tirar meu filho daqui, vou tirar meu filho desse problema. Só que frequentemente isso acaba impedindo o menino de desenvolver as habilidades sociais corretas. E ele vai sofrer cada vez mais.
O que a gente precisa é ensinar os meninos a se defenderem, a reagirem adequadamente e se estabelecendo dentro de uma hierarquia. Ao fazer isso, os problemas vão sumir e vão acabar. Que muitas pessoas estão fazendo esse tipo de vídeo pra ganhar dinheiro. Eu sei disso. Então não me manda donate, não me manda um centavo, eu não quero um centavo. Provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo da porra do meu canal. Enfim. Aí, o que começou a rolar, galera? Eu queria ser youtuber desde criança. Eu tinha um canal quando eu era bem criança. Eu deletei esse canal, mas tinha outro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu achar aqui o canal. Aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Fala galera, Esse daqui sou eu. beleza? Steve Games aqui. Esse vídeo faz 10 anos. E eu tinha vídeos mais antigos do que esse, porque esse canal eu criei depois. Então, desde muito jovem, eu tinha sonho de ser youtuber. E eu consegui. Eu virei youtuber. Só que eu matei o meu canal, basicamente. Eu matei esse canal daqui, com as minhas próprias escolhas. Como assim matou o canal? Pra vocês terem ideia, galera, tinha mês que eu ganhava $2.000, que dá 10 mil reais, pra mais. Hoje em dia, eu ganho estourando $100. Mês muito bom, eu ganho $200. O canal fudeu, porque eu mudei de conteúdo várias vezes. Em vez de eu ter, tipo, eu cresci com Minecraft, fui Brawlhalla, Genshin Impact, esse tipo de coisa. E aí eu mudava de conteúdo toda hora, e aí eu perdia público que eu mesmo conquistava, e eu ia perdendo as coisas. E aí eu tentava mudar, porque toda hora eu mudo os meus gostos, e aí eu quero mudar o meu canal também. E aí uma hora o canal ia cair no limbo do YouTube, porque o YouTube não gosta dessas coisas, são poucos os que conseguem. Isso que ele disse, né, que ele mudava de gosto toda hora, isso é uma característica, é muito característico de quem tem depressão bipolar. Isso é a fase da mania, né, que ele falou de estar eufórico, é a fase que nós chamamos em psicologia de mania. A fase de mania faz você ficar mudando de focos, de gosto toda hora, fazendo coisas compulsivamente. Isso é muito ruim. Por isso é muito importante quem tem depressão bipolar, essas coisas, entenderem como eles funcionam. Porque no momento que reconhecerem que estão na fase de mania, eles precisam. Não, peraí. Vou parar, vou ter calma, depois eu continuo. Só que isso acaba não sendo ensinado corretamente. O homem ele precisa entender que ele tem que ter um foco naquilo que ele gosta e se manter nisso. Quando você começa a ser assolado por vários interesses diferentes constantemente, isso é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada com você. E você precisa se conhecer o suficiente para não cair nessa. E é o que aconteceu com o meu canal, basicamente. Então eu peguei o meu sonho, peguei o que eu construí e destruí completamente, por eu mesmo, né? Fazendo essa mudança de conteúdo toda hora. E aí, eu não tô ganhando dinheiro direito com o YouTube. Eu fiz o meu currículo, tô mandando pra empresas, nenhuma empresa se interessa. Afinal de contas, eu tenho 20 anos, eu nunca tive experiência de trabalho sem ser home office aqui no meu computador. Então, eu mando currículo, nenhuma empresa se interessa. Eu não tenho a menor vontade de fazer uma faculdade, mas talvez eu precise, talvez seja necessário, porque a vida adulta cobra muito essas coisas da gente, e viver de arte nem sempre é legal. Ser uma pessoa pública, expor as suas fraquezas igual eu tô fazendo aqui, não é legal, sabe? E eu não consigo criar um personagem pra vocês. Eu não consigo chegar aqui e falar, galera, tô super feliz. A gente entra nessa parte que é realmente difícil. A sociedade quer que o jovem tome as decisões mais importantes para a vida dele o mais cedo possível. Só que ao mesmo tempo que essas decisões são cobradas para serem tomadas, não é oferecido ao jovem o conhecimento suficiente para que o auxilie nessa tomada de decisão que vai afetar o resto da sua vida. Na sua juventude, você tem que escolher qual a digníssima você vai casar, você vai se manter no resto da vida, formar uma família. Você tem que escolher a faculdade que você vai fazer, escolher o trabalho que você vai fazer e ser feliz pro resto da vida. As coisas não funcionam assim.
A sociedade vai te cobrar coisas, mas não vai te dar realmente as ferramentas para lidar com essas coisas. Isso nos assusta. Isso é horrível. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante. Quando você não sabe o que você tem que fazer da vida, se mantenha fazendo o que é a sua obrigação fazer. Eventualmente, o propósito da sua vida vai surgir. Uma outra coisa importante: nem sempre o propósito da nossa vida vai estar naquilo que nós amamos. Frequentemente, o propósito da nossa vida está naquilo que nós odiamos. Eu sei que parece estranho. Nós somos ensinados a tentar basear nossas escolhas naquilo que nós amamos fazer. Né? Não, o que você ama... tem uma frase de imbecil. Se você trabalhar com o que você ama, você nunca mais vai trabalhar, você vai estar assim, numa eterna férias, algo assim. Bobagem. Por exemplo, um homem que odeia injustiça pode se tornar um excelente promotor, advogado. Um homem que odeia o crime pode se tornar um excelente policial. Frequentemente você vai encontrar o propósito da sua vida naquilo que você odeia. Isso é muito importante. Uma outra coisa, você vai sentir medo. Você vai sentir muito medo na sua vida. E é normal. Sabe qual é o homem que nunca sente medo? Não é o homem seguro. Não. O homem seguro sente medo. Eu sinto muito medo de muita coisa. O homem que não sente medo é o homem que a vida não sai do lugar. Todas as experiências que ele tem, passadas, imediatas e futuras, é aquilo que ele conhece, porque a vida dele não sai do lugar. Então, ele não tem medo. Tudo aquilo que ele se passa ali, ele conhece. O homem que está avançando na sua vida, entrando em determinadas novas fases, sente medo, porque está desbravando uma coisa que ele não conhece. Então, o medo é um constante sinal de alerta para que ele se mantenha atento a tudo que está acontecendo. O medo é, assim, uma coisa muito boa. Então, sentir medo é bom. Sentir medo é sinal de fraqueza. Não é sinal de falta de masculinidade, ao contrário, é um sinal de masculinidade. A sua vida está avançando para coisas novas. Só que algumas vezes você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer. Eu não gostei de lavar banheiro, cara. Não gostei. Não gostei de lavar banheiro quando eu trabalhei com auxiliar serviços gerais. Não gostei de vender frango. Eu fazia frangos. Aqueles frangos ficam rodando na máquina, eu fazia. Não gostei de fazer. Não gostei de... Nessa época, do frango, eu trabalhava no restaurante. Dunas, lá em Oralia, lá no Rio de Janeiro. Restaurante Dunas, nem sei se existe ainda mais. É um restaurante pequeno. E o que acontece? Tinha hora que eu ajudava as pessoas. Eu ajudava tinha dois garçonetes. E o que falava, deixa eu te ajudar aqui, fulano. O que acontecia? Quando a pessoa não queria mais comer, e tinha que jogar num lixo gigante. Eu pegava o resto de comida, botava numa sacola para levar para casa no final do dia. Eu comi muito resto de cliente. Muito. Quantas vezes eu não comi resto de cliente? Mas era o que eu precisava fazer para sobreviver naquela época. Então me vergonho. Fiz o que era necessário. Comeu o resto, Felipe? Comia. Mas eu fiz o que era necessário para sobreviver. E isso eu quero falar para vocês. Muitas vezes a gente não vai trabalhar com aquilo que a gente gosta de fazer. Mas a gente vai precisar fazer isso para ficar vivo. Talvez essa seja a maior dificuldade dos jovens hoje. Normalmente a gente fala assim pro jovem, né? Não encontre algo que você se sinta bem fazendo. Não, cara. Algumas vezes você vai fazer algo que você vai se sentir humilhado. Quando eu trabalhei em estacionamento, eu já fui humilhado várias vezes. Tinha um rapaz, Jorginho. Não vou falar o nome dele, ninguém sabe quem é mesmo. Jorginho. Jorginho não gostava de mim. Ele morava no mesmo bairro que eu morava, em Vaz Lobo, lá no Rio de Janeiro. Jorginho sempre foi um cara que os pais davam tudo, ele se sentia o máximo. Né? Porque os pais davam tudo, ele tinha casa em Araruama, casa de praia, né? Que não era dele dos pais. O pai dava o carro para ele andar por cima e para baixo. E um dia eu estava trabalhando lá, né? Com 38 anos, 39 anos, eu trabalhando lá debaixo do sol. Passou o Jorginho com a saída do McDonald's, da Taquara, da freguesia. E eu tinha que receber ele pela passagem. Quando o Jorginho me viu naquela situação, você tinha que ver a cara de satisfação em ver que eu tava numa situação tão ruim quanto aquela. O cara me humilhou. E eu peguei, sim senhor. Tinha que tratar.
e deixei ele embora. Você vai fazer coisas que você vai se sentir mal, mas é o necessário para sua vida. Ah, mas eu não quero fazer faculdade. Talvez tenha que fazer para conseguir um bom emprego. E pode ser que você encontre felicidade fazendo aquilo que você faz. Eu trabalhei vendendo celulares. Eu tive muito subemprego, cara. Eu trabalhei vendendo celulares ali no Shopping Nova América, lá no Rio de Janeiro, dentro do Ponto Frio. Eu trabalhava numa ilha de celulares, né? Aí tinha Claro, Vivo, tinha um monte de gente lá. Eu trabalhava na Claro. Tinha Oi. Nem existe mais, eu acho, essas coisas. Eu trabalhava na Claro. E eu tava falando, eram 3 gerentes. Um gerente principal e 2 subgerentes. E eu tava falando com esse gerente principal. E ele falou o seguinte pra mim um dia, que o sonho dele era ser jogador de futebol. E ele falou, caramba, o meu sonho era fazer faculdade de educação física e trabalhar como jogador de futebol. Eu sempre quis isso. Mas a vida não me favoreceu isso. E eu fui fazendo o que apareceu pra eu trabalhar. E ele falou assim pra mim, de vez em quando eu penso se eu seria mais feliz ou não sendo jogador de futebol. Mas eu sou gerente daqui. Ganho bem. Tenho meu carro, tenho minha esposa, meu filho, tenho casa como minha esposa gosta, apartamento na verdade. Aprendi a amar o que eu faço. Algumas vezes a gente não consegue, sabe qual é a dificuldade da vida? A gente não consegue ver os pontos se ligando quando nós olhamos para frente. A gente só consegue perceber que a vida estava nos direcionando o tempo todo quando a gente olha para trás. Hoje em dia, com 47 anos, eu olho para trás e vejo a minha vida se ligando. Naquele momento em que eu estava vivendo todas essas aventuras e desaventuras, eu sentia que a vida estava perdida. Eu sentia que ali que eu estava, aquilo que eu vivia era uma constante incerteza, um caos sem ordem. Mas hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo cada ponto se ligando, me trazendo para um exato momento de agora que me trouxe felicidade. Se a minha vida tivesse sido diferente, eu não teria os meus filhos. Eu não teria minha esposa. Eu não teria esse canal, não estaria aqui com vocês e eu sou feliz aqui. No passado eu não imaginava que seria feliz assim. Engraçado que não lembro se foi Mozart ou se foi Chopin. Não lembro qual desses grandes. Talvez tenha sido Mozart. Nas memórias dele, ele fala que nunca quis aprender piano. Ele detestava tocar piano quando ele era criança. E o pai dele obrigava ele a tocar piano. E ele cresceu com essa raiva no coração. Não queria tocar piano. Acabou que o cara se tornou tudo aquilo que ele era. Conhecido até hoje. A obra dele é conhecida muito depois da ida dele. E ele fala nas memórias que aprendeu a amar piano. A vida é assim, sabe? A gente não percebe as coisas enquanto nós estamos sendo treinados por ela, para desempenhar. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver em um constante estado de frustração e depressão. Nós aprendemos a amar as coisas. Nós nos encontramos nos momentos mais que a gente não tem ideia que seria assim. Então, muitas vezes você vai ter que fazer outra coisa. Os meus planos eram ser dentista, depois tentei ser médico, depois tentei ser engenheiro. Todos foram frustrados e graças a Deus meus planos foram frustrados. Porque eu sou feliz agora. É isso que eu quero falar sobre esse rapaz. Muitas vezes a gente pensa assim, mas talvez eu tenha que fazer a faculdade para trabalhar. Talvez isso seja a melhor coisa que vai acontecer com você. Malcolm X, ele... Não estou dando a vida dele como exemplo aqui não, pelo amor de Deus. Mas a prisão que ele passou, ele enxerga como a libertação de sua vida. Porque foi na prisão que ele teve contato com ideias que até então ele não tinha. E isso modificou todo o seu caminho. Vamos continuar assistindo. Vou gravar. Olha aqui, gente. Olha como a vida é legal. E aí, eu recentemente tomei um golpe. Que eu fiz uma parceria, não deu certo. Perdi dinheiro pra caralho. Tô com uma dívida de 6 mil no meu banco. Não tenho um centavo pra pagar essa bosta dessa dívida. Meu nome vai sujar, provavelmente. E a gente toma decisões na vida que são foda, cara.
E aí a minha namorada, ela terminou comigo ontem. E não é só por esse motivo que eu tô assim. É porque parece que tudo na minha vida tá dando errado, cara. Tudo que eu tento fazer tá dando errado, cara. E aí a mina terminou comigo. O motivo foi uma merda, sinceramente. Sendo que eu dei o meu melhor pra essa garota, né? Eu ajudei ela com traumas e. Foda-se, cara. Coisa pessoal. E aí ela terminou comigo, sem mais nem menos, de um dia pro outro. O homem ele tem uma diferença das digníssimas. O homem, ele muitas vezes não acaba um relacionamento porque ele fica preocupado como a digníssima vai se virar sem ele. É muito normal o cara se manter em relacionamentos que tipo, ela não vai conseguir ficar sem o meu amparo emocional, sem o amparo financeiro. Esse momento que ela está vivendo é muito sensível. Eu não posso simplesmente abalar a vida dela porque pode dar errado os planos dela. E o homem fica. A digníssima não. A digníssima ela vai acabar com você no pior momento pra você. No pior momento da sua vida é o momento que ela pula fora do barco. É um fato. É verdade, é triste, mas é assim. E a gente precisa entender que as digníssimas são assim. É assim que elas funcionam. Se a gente não entende isso, a nossa vida toda se torna uma grande ilusão e decepção. Entenda isso. E é melhor que seja assim. A vida adulta, cara, é isso. Bem-vindo, você está entrando na vida adulta agora. É injusta, a vida é injusta, machuca, nos humilha, mas também nos exalta, nos torna felizes, nos leva para caminhos que a gente nunca imaginou que seriam possíveis ter. Se eu tivesse me frustrado emocionalmente com todas as digníssimas do meu passado, eu não teria encontrado minha esposa. Isso. Tá espirrando até. O espirro foi a confirmação. Então, é isso que eu quero que você entenda. E um dia falava te amo e no dia seguinte deu pé na minha bunda, né? E algumas coisas vão acontecendo, galera. Que você vai ficando desacreditado, bicho. As pessoas elas gostam de ver a desgraça alheia. Eu entendi isso bem porque eu fui cancelado ano passado. Eu acho que foi ano passado, ou começo desse ano. Porque eu fiz uma tier list de VTubers gostosas. Ou seja, eu tava falando ali de um desenho, certo? E aí as pessoas pegaram a minha tier list falando de desenhos e começaram a me chamar de assediador internet afora. Tinham pessoas falando que eu era um assediador, que eu era um virjola do caralho, que eu era um bosta, que eu era um lixo de pessoa, que eu era nojento. Eu e meu amigo, a gente passou por isso. E não, galera, eu não acho VTubers gostosas. Era porque o meu amigo ele tava fazendo uma série no canal dele, onde ele fingia ter se apaixonado por uma VTuber. E aí eu falei, porra, o que você acha da gente fazer uma tier list? E pois é, foi bastante pra boa parte da internet tacar pedra e comemorar minha desgraça no Twitter, um monte de uns bosta, literalmente, cara. Uma galera que você vê que fica feliz com a desgraça alheia, falando um monte de coisa como se me conhecesse. E as pessoas não me conhecem. Entenda o seguinte: sempre que você se destacar em alguma coisa, você tem um canal grande. Você se destacou. Sempre que você destaca, o que acontece é pessoas vão se juntar só para tentar te destruir. Você se torna um alvo, porque a sua mera existência, muitas vezes, lembra as pessoas dos medos que elas têm de tentar fazer o que você fez, ou tentar fazer algo que elas gostariam de fazer. Então, a sua mera existência fere muita gente, porque elas sentem que. Sabe quem a gente inveja? Isso os estudos comprovam. Sabe quem a gente inveja? Nós não invejamos o Elon Musk, que é um bilionário mais rico do mundo. Nós invejamos o vizinho que trocou o carro por um melhor do que o nosso. Nós invejamos as pessoas que achamos que estavam no nosso mesmo patamar, mas que cresceram. Por quê? Porque nós vivemos com a seguinte pergunta: por que ela e não eu? Por que ela se deu bem e não eu? Então as pessoas estão sempre prontas a tentar te destruir. E as pessoas
vão se aproximar de você para tentar te pegar em alguma coisa, encontrar um ponto fraco, encontrar alguma coisa que possam usar contra você. As pessoas vão te trair, não vão ser honestas. Uma coisa que aconteceu. O meu canal é pequeno, então posso falar o nome sem nenhum problema. Bernardo Kister. Bernardo Kister é um católico muito famoso. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, o Bernardo ele sofreu uma onda de cancelamento gigantesca. Porque ele abriu, parece, um fundo de... Como é que é o nome? Ele abriu um desses... Tipo, apoia-se, né? Pra você arrecadar fundos para um filme. E o filme parece que até então não tinha saído, já tinha algum tempo. E as pessoas começaram a atacar o Bernardo, chamando ele de ladrão. Quando eu vi isso, eu nunca tinha falado com o Bernardo, não seguia ele. Quando eu vi isso, me enfureceu. Foi que as pessoas estão atacando o cara, se que elas não sabem o que precisa para você fazer um filme. Vamos defender o Bernardo. Cara, fui nas mídias sociais, comecei a brigar com um monte de gente. Aí eu briguei com muita gente, cara. Briguei com muita gente para defender a honra do Bernardo. Ele nunca me pediu nada, tá? O Bernardo nunca me pediu nada. Mas eu não preciso esperar uma pessoa me pedir algo para eu fazer o que é certo e para fazer o que eu sei que deve ser feito. Então eu defendi ele. Depois disso a gente acabou se aproximando um pouco. Só trocamos, fizemos uma live juntos, começamos a seguir outras mídias sociais. Tudo bem. E o que aconteceu? No meu último cancelamento, quem é que tava lá falando mal de mim? Bernardo. E eu pensei, poxa, eu fiquei triste vendo isso. Eu não esperava. Porque o que acontece? Apesar de eu não ter feito o que eu fiz para ter algo em troca, e mais uma vez, ele não havia me pedido nada, e ele não tem obrigação alguma de me defender. Ele não tem obrigação alguma. Mas eu não esperava, eu achava que ele agiria comigo como eu agi com ele. É o que eu imaginava. É o que nós esperamos. Nós nos esperamos que as pessoas nos tratem com a mesma forma que nós tratamos elas. Mas ele não fez isso. Me cancelou junto com os outros. Em compensação, pessoas que eu não esperava me defenderam. Tinha pessoas que eu não dava nada. Eu falei, não, esse cara aqui nunca vai ser leal a mim. Porra, e justamente esses caras que eu não esperava demonstraram uma lealdade que eu nunca imaginei que teriam. Então a vida é assim. As pessoas que a gente conta nos abandonam, as pessoas que nós não imaginamos ficam conosco. Faz parte da vida, cara. Dói? Claro que dói. Me machucou no meu último cancelamento. Mas faz parte do jogo. E a gente precisa aprender quais são as regras. E aprender com os erros e não errar mais. Afinal de contas, eu tô aqui só gravando vídeo e isso irrita muita gente. Esse vídeo aqui vai irritar muita gente. É óbvio. Vai ter gente que vai ficar puto com esse vídeo daqui. Vai me xingar. Vai falar que eu sou vitimista. Vai falar que eu tô fudido porque eu quero. Como se alguém quisesse estar fudido. E eu sei que eu sou jovem. E eu tenho tempo pra mudar minha história. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, galera. Eu fico só pensando em suicídio, mano. Todo dia eu tô pensando em me internar numa clínica psiquiátrica, cara. Porque eu fico o dia inteiro pensando o como a vida é foda, cara. Tipo, Todo homem já pensou nisso em algum momento. Muitos homens já pensaram nisso em muitos momentos. Isso normalmente é confundir você com os problemas. Você não quer perder sua vida, você quer viver. Mas você acredita que tirando a própria vida é a forma de você se livrar dos problemas, quando não é assim que as coisas funcionam. Eu sei como você se sente, eu já tive muitos pensamentos, cara. Pensei muito sobre isso, muito. Houve momentos na minha vida que pensar em tirar a minha vida era o que me dava paz. Por quê? Era uma situação tão desgraçada que eu estava vivendo quando eu era jovem, Esse é um dos motivos por qual a gente não faz loucura. Vem cá, levanta aqui. Tá na hora de dormir? Tá na hora de dormir. Papai! Pai, vai no Xuxo! Vai no Xuxo! Vou tirar. Tirei! Socorro! Olha ali os dois. Olha ali.
Ó, vocês vão dormir agora. Por que você não deu tempo de explicar, pai? Papai ficou trabalhando muito hoje, não conseguiu. Mas logo o papai vai conseguir. Papai, você... Pai, se chove, eu vou babar o se comigo, beijar a gente, acabar, A gente vamos assim, brincar junto, vamos ler junto, pintar juntos, tá? tá bom. Então, Pai, existe as pessoas? existe. O papai tá conversando sobre esse moço. Por quê? Você não vai tirar a caixa dele? Filho, ele tá precisando realmente que a gente vá lá e converse com ele, que ele tá muito triste. Por quê? Aconteceu algumas coisas difíceis na vida dele. E o papai tá conversando pra que ele fique bem. Papai, Tá? Vamos orar por ele hoje? Vamos orar? Vamos? Fecha os olhinhos, os dois. Santo Deus, eu te peço agora, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe a vida desse rapaz. Pai, eu não conheço ele, não conheci o canal dele hoje, mas que o Senhor abençoe e possa tirá-lo desse momento de tanta dificuldade. Dá força a esse rapaz, que ele não pense, meu Pai, mais em bobagens, que ele possa se manter firme e que tudo mude. Muda a vida desse rapaz, meu Santo Deus, em nome de Jesus, amém. E isso, você orou assim? Isso mesmo. Oi, então eu preferi orar assim. Agora vamos lá, papai continuar? Oi? Não tem policial. Fala, ó, tchau, fiquem com Deus. Amo vocês. Quer abraço? Vou te abraçar. Deixa eu dar o tutu pra mamãe e eu te abraço. Tchau. Vamos continuar. Não, pera. Vai? Então, voltando, eu já pensei nisso, porque a minha vida estava tão difícil que era a única sensação de controle que eu tinha, né? Eu pensava assim, a qualquer momento eu posso acabar com o meu sofrimento, que é tirando a minha vida. Mas não é isso que vai nos livrar da dor. Isso só vai nos privar de passar por essa fase e encontrar a felicidade mais adiante. Eu sei que as coisas agora talvez estejam muito ruins, eu sei disso, mas não há mal que perdure para sempre. As coisas podem mudar. Tirar a sua vida não é a solução. Pensar nisso não é a solução. Você não quer isso para você. Você quer muito mais coisas. Você não são os seus problemas. São coisas separadas e diferentes. Pô, eu não sei se é porque eu tenho doença, não sei se é E se você sente isso, peça ajuda. Se você está sentindo isso, peça ajuda. Converse com alguém que possa te ajudar e te orientar. a forma como eu enxergo o mundo, tá ligado? Mas eu não sei, eu nunca me dei muito bem assim, galera. Eu nunca me dei muito bem com as pessoas, não sei socializar direito. Eu já tive amigos que eu perdi. Hoje em dia, sei lá, eu tenho 3 amigos, 4, e pela internet também. Porque na vida real, assim, pessoalmente, eu não tenho porra nenhuma. É por isso que a gente precisa de amigos. É importante termos amigos, pessoas que nos levantem. Não se isole. Nunca se isole. E eu não sei nem se eu devia postar isso aqui. Mas talvez o meu canal que um dia ajudou pessoas, né? Às vezes eu compartilhava minhas ideias, as pessoas às vezes desmerecem o que eu falo por conta das doenças que eu tenho, como se eu fosse burro, como se eu fosse mentiroso, charlatão, sendo que eu nunca vendi curso, eu nunca vendi nada aqui pra vocês. Nunca tentei falar que, nossa, galera, eu vou mudar a vida de vocês, eu nunca fiz isso, né? E aí eu vejo pessoas
felizes com a desgraça alheia. Eu vejo a minha vida, como ela tá recentemente, as coisas que vêm acontecendo. Muitas pessoas vão dar risada do que eu tô falando aqui. Acha engraçado ver o outro triste. Acha engraçado ver alguém feliz. Fica contente com a desgraça alheia. E eu só queria ter uma vida sossegada. Os meus planos é arrumar um emprego de bosta, juntar capital e morar no meio do mato com meus pais, meu pai e minha mãe, que de tantas coisas ruins, o meu pai e minha mãe são pessoas incríveis, tá ligado? Eles são pessoas, tipo assim, eu só não meto um balaço na minha testa agora por causa deles. Vou ser muito sincero com vocês, galera. Porque eles não merecem passar por isso. E eles são muito especiais pra mim. E eles sempre me apoiam. Então, é isso, eu acho. Talvez esse vai ser o último vídeo do meu canal. Foda-se quem gostou, quem não gostou. Se esse vídeo conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, às vezes, que tá numa situação parecida, saiba que você não tá sozinho, cara. A vida, ela é muito complicada, galera. E parece que conforme os anos passam, pior ela fica. Eu me fudia quando era criança. Quando eu virei adulto, comecei a me fuder pra caralho também. Pagando boleto pra cacete. E é foda. As pessoas. O ser humano é uma merda, né, cara? Eu comecei a enxergar isso na minha adolescência, né? Que o ser humano era muito filha da puta. E quem consegue enxergar isso também, saiba que é isso mesmo. Quem não consegue enxergar isso, que acha que o ser humano é bondoso pra caralho, que o mundo é lindo, que o mundo é meritocracia, saiba que não é, beleza? Às vezes só vai crescer na vida por conta de contatos, de ser uma pessoa muito sociável, ou às vezes ser um bom mentiroso, igual os políticos que a gente tem, né? Os políticos que ganham eleições, os políticos, a maioria deles, né? São bons mentirosos. Então, é isso. Se você quer crescer na vida, talvez você tenha que focar em ser uma pessoa muito sociável, um bom mentiroso, e talvez assim você consiga sucesso. Beleza? Eu vou tentar sair do fundo do poço, galera. E é por isso que o canal tá parado. Que é uma das coisas mais importantes da minha vida. Porque quando eu não tinha ninguém, eu tinha meu canal. Mas eu não sei se eu vou continuar também. Porque foda-se, tudo que eu faço tá dando errado nessa merda, cara. Porra, galera. Complicado demais, cara. Então é isso. Tchau, gente. Ainda há esperança. Eu fui considerado durante muitos anos um tremendo perdedor, fracassado. O meu pai deu tudo pro meu irmão mais velho, tudo, tudo. Meu pai pagou a melhor escola que podia pro meu irmão, pagou o pré-vestibular, pagou a faculdade. Quando o meu irmão ele engravidou uma moça, uma namoradinha, meu pai sustentou o garoto. Meu pai deu o primeiro carro pro meu irmão, o primeiro consultório pro meu irmão. Meu pai deu tudo pro meu irmão. E meu pai nunca me deu nada. E um dia o meu irmão me chamou de fracassado. Porque eu não tinha nada. Eu era jovem, não tinha nada. E aquilo me atormentou durante muitos anos. E minha família, os meus familiares me viam como fracassado. Todo mundo me via como fracassado. Até as namoradinhas que eu tive me viam como fracassado. Mas eu não deixei isso dominar minha vida e determinar meus caminhos. Então é o seguinte. Quando uma pessoa fala algo assim com você, você assume uma missão. Você precisa provar, não para ela,
tem que provar nada pra ninguém, mas tem que provar pra você mesmo que aquilo que ela diz sobre você é mentira. Você precisa provar pra você mesmo. E naquele momento de total desespero eu não consegui enxergar. Mas hoje eu encontrei a vida que eu sempre quis. E isso, você não tem que desistir. As dificuldades são para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, nos encaminhar, nos mostrar o caminho que a gente tem que tomar na nossa vida. Não desista. Vai ficar tudo bem. Faça o nosso Live Pix. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são entregues, nem todos os meus vídeos são monetizados. Se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar a me manter, faça uma contribuição no nosso Live Pix no valor que você quiser. O link está no comentário fixado na descrição do vídeo. Eu estou sofrendo um assédio jurídico muito grande pelo Ministério Público Federal. São 14 processos que eu estou enfrentando, 3 inquéritos com a Polícia Federal. Por quê? Pelos meus vídeos? Não, pelos meus textos das minhas aulas. Da área de membros. Os meus textos abertos que eu coloco nas mídias sociais para todos verem geram todos os problemas. Por exemplo, quando eu falo que os homens nasceram para liderar e não as digníssimas, eu apresento todos os estudos, o Ministério Público não quer saber, está vindo para cima de mim, tentando me destruir. Estão revelando minha vida, procuram as pessoas, parentes que eu tenho, para tentar saber alguma coisa contra mim, pressionam as pessoas. Então é uma coisa muito feia. Se você é contra esse assédio jurídico que eu estou passando, faça uma contribuição. Eu preciso pagar os advogados. É muito dinheiro. Cada processo você paga separado. Então me ajude, tá bom? Faça uma contribuição no nosso Live Pix, vai me ajudar muito. Nós temos uma área de membro. Nessa área de membro você vai ter acesso a um conteúdo que ninguém mais é capaz de fornecer. O nível 2 ou o nível 3, você vai ter acesso a um conteúdo específico que vai mudar a sua vida. Vai te formar intelectualmente. E você se tornando membro vai estar me ajudando também a combater esse assédio jurídico que eu estou passando. Amanhã temos live à noite, 8 da noite. Tamo junto, pessoal.